Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Visão do Inferno de Santo Antônio Maria Claret. Trevas. Tormento eterno. Os tormentos do inferno. Extraído dos escritos de Santo Antônio Maria Claret. Tradução do espanhol feita pelo diácono Luiz Carlos Pavan. A sensação dos tormentos do inferno é essencialmente terrível. Ele se parece, ó alma minha, como uma noite escura sobre o cume de uma montanha alta. Lá embaixo há um vale profundo, e a terra se abre de maneira que, com teu olhar, podes ver o inferno e sua profundidade. Ele se parece como uma prisão situada no centro da terra, muitos quilômetros abaixo, tudo cheio de fogo, preso num recinto de forma tão impenetrável que, por toda a eternidade, nem sequer a fumaça pode escapar. Nesta prisão os condenados estão próximos um do outro como tijolos num forno. Imagine o calor do fogo em que são queimados. Primeiramente, o fogo se alastra por todas as partes e tortura inteiramente o corpo e a alma. Uma pessoa condenada permanece no inferno para sempre no mesmo lugar que foi destinado pela justiça divina, sem ser capaz de mover-se, como um prisioneiro num tronco. O fogo que o envolve totalmente, como um peixe na água, o queima em volta, à sua esquerda, à sua direita, em cima e embaixo. Sua cabeça, seu peito, seus ombros, seus braços, suas mãos e seus pés estão totalmente invadidos pelo fogo, de maneira que ele, por inteiro, se assemelha a uma peça de ferro incandescente e cintilante, que acaba de ser retirado do forno. O teto do recinto em que moram as pessoas condenadas é de fogo, a comida que se come é fogo, a bebida que se toma é fogo, o ar que se respira é fogo, tudo quanto se vê e se toca é fogo. Mas este fogo não está simplesmente fora dele, além do mais ele transpassa pela pessoa condenada. Invade o seu cérebro, seus dentes, sua língua, sua garganta, seu fígado, seus pulmões, seus intestinos, seu ventre, seu coração, suas veias, seus nervos, seus ossos, inclusive a medula, bem como o sangue. No inferno, segundo São Gregório Magno, haverá um fogo que não pode se apagar, um verme que não morre, um cheiro insuportável, uma escuridão que pode se sentir, castigo por açoite de mãos selvagens, com todos os presentes desesperados por qualquer coisa boa. Um dos fatos mais terríveis é que, pelo poder divino, este fogo vai tão longe como para atuar sobre as faculdades, aptidões da alma, queimando-as e atormentando-as. Suponhamos que eu me achasse colocado no forno de um ferreiro, de modo que todo o meu corpo estivesse em pleno ar,
exceto um braço que está posto no fogo, e que Deus fosse preservar a minha vida por 1000 anos nesta posição. Não seria isto uma tortura insuportável? Como seria então estar completamente invadido e rodeado de fogo, o qual não atinge apenas um braço, mas inclusive todas as faculdades, aptidões da alma? Para quem já teve a graça de ver, e de sentir, em sonhos o que seja este tormento infinito, este fogo que queima o espírito sem consumir, esta consciência que acusa sem cessar, que atormenta mais que 1000 fogos, que faz compreender a eternidade do suplício, que entende a impossibilidade de fugir dali, contra a qual não adianta lutar, esbravejar, sequer odiar, é possível afirmar que o fogo exterior, que queime o corpo, é apenas uma pálida centelha daquele que inflama o espírito. De fato, a alma daria tudo para poder esquecer, fugir dos pensamentos, escapar deste tormento mental, esmagar seu cérebro, pois para ela isso significaria um alívio assombroso em seu tormento. É mais espantoso do que o homem pode imaginar. Em segundo lugar, este fogo é muito mais espantoso do que o homem pode imaginar. O fogo natural que vemos durante esta vida tem um grande poder para queimar e atormentar. Não obstante, este não é nem sequer uma sombra do fogo do inferno. Há 2 razões pelas quais o fogo do inferno é muito mais atroz, que vai além de toda comparação, do que o fogo deste mundo. A primeira razão é a justiça de Deus, da qual o fogo do inferno é um instrumento dirigido para castigar o mal infinito causado contra a sua suprema majestade, que fora menosprezada por uma criatura. Para tanto, a justiça supre este elemento com um poder tão grande que quase alcança o infinito. A segunda razão é a malícia, perversidade do pecado. Como Deus sabe que o fogo deste mundo não é suficiente para castigar o pecado como este merece, Ele tem dado ao fogo do inferno um poder tão grande que nunca poderá ser compreendido pela inteligência humana. Entendem agora o quão eficazmente queima este fogo? O fogo queima tão eficazmente, ó minha alma, que, de acordo com os grandes mestres da escola cética, se uma simples faísca caísse de uma pedra de moinho, esta se reduziria num instante em pó. Se caísse numa bola de bronze, esta se derreteria instantaneamente como se fosse de cera. Se caísse sobre um lago congelado, este haveria de ferver no mesmo instante. Façamos uma breve pausa, ó alma minha, para que tu respondas a algumas perguntas que te farei. Primeiro, te pergunto, se um forno especial fosse acesso, como usualmente se faz para atormentar os mártires, e, então, alguns homens colocassem diante de ti todo tipo de bens que o coração humano possa desejar, e garantissem oferta de um reino próspero. Se tudo isso te fosse prometido em troca de que entrasses, só por meia hora, no forno ardente, o que escolherias fazer? Nem por 100 reinos. Ah! Dirias. Se me oferecesses 100 reinos, eu nunca seria tão idiota em aceitar tais extremos tão brutais, não importa quantas coisas importantes me oferecessem, mesmo que estivesse segura de que Deus iria preservar a minha vida durante esses momentos de sofrimento. Em segundo lugar, eu te pergunto, se tu já estivesses na posse de um grande reino, e estivesses nadando num mar de riqueza, de maneira que não precisarias de nada, e fosses atacada por um inimigo, feita prisioneira e acorrentada,
Se fosses obrigado a escolher entre perder o teu reino ou passar meia hora dentro de um forno incandescente, o que escolherias? Ah! Dirias: prefiro passar toda a minha vida na pobreza extrema e submeter-me a qualquer injúria e infelicidade do que sofrer tão grande tormento. Uma prisão de fogo eterno. Neste instante, dirige os teus pensamentos daquilo que é temporal para o que é eterno. Para fugir do tormento de um forno ardente, que duraria somente meia hora, tu sacrificarias qualquer propriedade, principalmente as coisas que mais te satisfazem, e estarias disposto a sofrer qualquer outro dano temporal, não importando quão trabalhoso pudesse ser. Então, por que não pensas da mesma maneira quando discutes sobre os tormentos eternos? Deus não te ameaça com meia hora de suplício dentro do forno ardente, mas, pelo contrário, com uma prisão de fogo eterno. Para escapar dela, não deverias renunciar a tudo que está proibido por Ele, não importando quão prazeroso possa ser, e abraçar alegremente tudo quanto Ele ordena, mesmo que fosse extremamente desagradável. O mais espantoso do inferno é a sua duração. A pessoa condenada perde a Deus e o perde por toda a eternidade. Aliás, o que é a eternidade? Ó alma minha, até agora nenhum anjo pode compreender o que é a eternidade. Como então poderás tu compreendê-la? Ainda assim, para formarmos alguma ideia sobre ela, consideremos as seguintes verdades. A eternidade nunca termina. Esta é a verdade que tem feito tremer até os maiores santos. O juízo final virá, o mundo será destruído, a terra engolirá todos os condenados, e estes serão lançados no inferno. Então, com sua mão todo-poderosa, Deus os encerrará para sempre em tão amaldiçoada prisão. Desde então, tantos milênios se passaram como há folhas nas árvores e nas plantas de toda a terra, tantos milhares de anos, como existem gotas de água em todos os mares e rios da terra, tantos anos como existem átomos no ar, como existem grãos de areia em todas as praias de todos os mares. Logo, depois de passarem todos estes incontáveis anos, o que será a eternidade? No entanto, ela não será sequer uma centésima parte dela, ou uma milésima, nada. Então começará novamente e durará tanto como antes, novamente, assim por diante, até que haja se repetido 1000 vezes, e 1 bilhão de vezes, novamente. E logo depois de um período de tempo tão longo, nem sequer terá passado a metade, nem sequer uma centésima parte ou uma milésima parte, nem sequer uma parte da eternidade. Em todo este tempo não haverá interrupção na queima dos condenados, começando tudo novamente. Oh, que mistério profundo! Um terror sobre todos os terrores. Oh, eternidade! Quem pode compreender-te? Suponhamos que, no caso de maldito Caim, chorando no inferno somente derramasse a cada 1000 anos uma única lágrima. Agora, alma minha, guarde os teus pensamentos e leve em consideração este fato: por 6000 anos, no mínimo, Caim tem estado no inferno e tem derramado apenas 6 lágrimas, que Deus milagrosamente lhe preservara. Quantos anos levariam para que as suas lágrimas cobrissem todos os vales da terra e inundassem todas as cidades,
povos e vilas e todas as montanhas até que inundasse toda a terra. Sabemos que a distância entre a Terra e o Sol é de 34 milhões de léguas. Quantos anos faltariam para que as lágrimas de Caim enchessem este imenso espaço? Da Terra ao céu estimamos que haja uma distância de 160 milhões de léguas. As lágrimas de Caim. Ó Deus! Que quantidade de anos teríamos que imaginar que seria necessário para encher de lágrimas este imenso espaço? E ainda assim, ó verdade incompreensível! Estejam seguros disto, porque Deus não pôde mentir. Chegaria o tempo em que as lágrimas de Caim seriam suficientes para inundar o mundo, para alcançar inclusive o sol, para tocar o céu, e encher todo o espaço entre a terra e o mais alto do céu. Isso, porém, não é tudo. Se Deus secasse todas estas lágrimas desde a última gota, e Caim começasse a chorar outra vez, ele voltaria outra vez a encher o espaço inteiro e o inundaria 1000 vezes e 1 milhão de vezes em sucessão, ao longo de todos esses incontáveis anos. Nem sequer haveria passado a metade de eternidade, nem sequer uma fração. Depois de todo esse tempo, ardendo no inferno, os sofrimentos de Caim estariam tão somente começando. A eternidade, neste caso, não tem alívio. Seria de fato uma pequena consolação, de muito pouco benefício, para as pessoas condenadas, se fossem capazes de receber um breve alento a cada 1000 anos. Felizmente aqui, no caso de Caim, o santo está errado, porque Caim está salvo. Dirão vocês que fiquei maluco, mas não, aos que duvidam a eternidade depois comprovará. Em verdade, Deus foi bom com Caim, porque ao marcá-lo para que ninguém o matasse, permitiu que ele passasse todo o seu purgatório de sofrimento aqui, e certamente foi um dos mais longos e dolorosos, porque naquele tempo as pessoas viviam séculos. Quem sabe, se alguém o tivesse morto antes de expiar sua falta, ele tivesse se perdido. Sim, porque o crime dele foi gravíssimo, devido ao fato de que desde menino ele via Deus e se sentava no colo dele. Sua maior revolta contra Deus era a existência da noite, pois queria que sempre fosse dia. Por outro lado, se todos os assassinos se perdessem, o inferno estaria povoado deles. Eis porque Jesus diz: não julgueis para não serdes condenados. Não existe alívio. Imaginemos um lugar do inferno onde haja 3 malvados. O primeiro está submergido num lago de fogo sulfúrico, o segundo está preso numa grande pedra e está sendo atormentado por 2 demônios, um dos quais constantemente lhe lança chumbo derretido na sua garganta, enquanto o outro lhe derrama sobre todo o seu corpo, cobrindo-lhe desde a cabeça até os pés. O terceiro réprobe está sendo torturado por 2 cobras, uma das quais o envolve com seu corpo e o morde cruelmente, enquanto que outra entra no seu corpo e ataca o seu coração. Suponhamos que Deus se apiede dele e lhe conceda um curto respiro. O primeiro homem, depois de haver passado 1000 anos, é removido do lago e ele recebe o conforto de tomar água fria, e, depois de passar 1 hora, ele é novamente jogado no lago. O segundo, depois de 1000 anos de tormento,
É removido de seu lugar e lhe é permitido descansar, mas logo depois de 1 hora é jogado novamente no mesmo tormento. O terceiro, depois de 1000 anos se vê livre das cobras, porém, após 1 hora de alívio, novamente é estuprado e atormentado por elas. Ah! Quão limitada seria esta consolação! Sofrer por 1000 anos para descansar somente por 1 hora. Aliás, o inferno nem sequer tem esta consolação. Todos se queimam sempre nessas chamas assustadoras e nunca recebem nenhum alívio em toda a eternidade. O condenado é corroído e ferido pelo remorso, e nunca terá um descanso em toda a eternidade. Sempre sofrerá uma sede muito abrasadora e nunca receberá o frescor de um pouco de água em toda a eternidade. Sempre se contemplará detestado por Deus e nunca poderá receber a alegria de uma simples olhada de ternura de Deus por toda a eternidade. O condenado se sentirá sempre maldito pelo céu e pelo inferno, e nunca receberá um simples gesto de amizade. É uma das desgraças essenciais do inferno que todo o tormento será sem consolo, sem remédio, sem interrupção, sem final, eterno. Vejam, se Deus depois daquele castigo de 1000 anos, concedesse a cada um dos condenados, almas ou demônios, esta hora de descanso, onde eles pudessem meditar e se arrepender, acreditem, nenhum dos condenados voltaria plenamente arrependido. É isso que prova a imensa perfeição da justiça divina. A bondade de sua misericórdia. Agora eu compreendo em parte, ó meu Deus, o que é o inferno. É um lugar de tormentos excessivos, de desesperança extrema. É um lugar onde mereço estar por causa dos meus pecados, onde eu estaria desterrado por alguns anos, se a tua imensa misericórdia não me tivesse libertado. Repetirei 1000 vezes, o coração de Jesus me tem amado, ou, do contrário, agora eu estaria no inferno. O sangue de Jesus me tem reconciliando com o Pai Celestial, ou minha morada seria o inferno. Este é o cântico que eu quisera cantar a ti, meu Deus, por toda a eternidade. Sim, de agora em diante, minha intenção é repetir estas palavras tantas vezes como os momentos se sucedem desde aquela maldita hora em que te ofendi pela primeira vez. Qual tem sido a minha gratidão para com Deus pela bondosa misericórdia que Ele me tem mostrado. Ele me livrou do inferno. Ó! Imenso amor! Ó! Infinita bondade! Depois de um benefício tão grande, não deveria eu lhe dar todo o meu coração e amá-lo com o amor do mais inflamante serafim? Não deveria eu dirigir todas as minhas ações até ele e, em cada coisa, buscar somente contentar a vontade divina, aceitando todas as contradições com alegria, de maneira que possa lhe devolver o meu amor? Poderia fazer alguma coisa menor do que isso depois de uma bondade tão grande? Ó! Ingratidão, merecedora de outro inferno. Deixar-te-ei de lado, Deus meu. Resistirei à tua misericórdia, cometendo novos pecados e ofensas. Sei que tenho feito mal, ó meu Deus, e me arrependo de todo o meu coração. Ah! Se pudesse derramar um mar de lágrimas por tão ofensiva ingratidão.
Ó Jesus, tem misericórdia de mim, visto que agora decidi melhor sofrer 1000 mortes do que ofender-te novamente. Fim. Temos assim mais uma visão de santo da nossa igreja, que certamente teve da parte de Deus a graça da visão do inferno, para poder relatá-la com tanta clareza. Os maus dirão que o inferno não existe se existe a crueldade de Deus. Alguns se irão assustar com o tamanho da pena, mas ela é conforme a justiça. Se o infinito prazer do céu está reservado aos justos e os convertidos, devemos saber que para equilíbrio é preciso que exista a justiça infinita destinada aos rebeldes. Devemos dizer, com toda certeza, que ganhar o inferno como castigo eterno é fruto de um ato consciente de rebeldia contra Deus, uma rebeldia teimosa e obstinada no mal, algo que repugna até pensar que uma simples criatura humana possa se auto-impregnar de tanta teimosia. Não é verdade que alguém possa cair no inferno por culpa de Satanás. A perda se dá por exclusiva culpa da alma. Ela se perde por causa da liberdade que tem, e fazendo mau uso dela vive a fornicar com a serpente. Enfim, não se assuste, o inferno é para os maus. Dificilmente algum deles irá ler este texto, porque acha a existência do inferno uma bobagem da igreja e uma invenção dos padres. Mas que isso sirva para você, que leu todo este texto, rezar por aqueles que jogam junto com a serpente, para que não sigam até o dia do julgamento teimando nesta obstinação. Se você tem um destes em sua família, reze por ele. E Deus nunca o abandonará.